mal de blogar? Esse é o nome da nossa tag hoje que eu vou responder para vocês. Tem perguntas bem interessantes e que eu acho que, apesar do blog não ser famoso, não figurar entre os blogs mais conhecidos, está ainda longe disso, reconheço, mas o blog mudou muito o perfil de leitores nos últimos meses, tem sido mais acessado, graças a Deus, tem sido cada vez mais divulgado para outras pessoas, e eu acho que esse é o momento de responder algumas perguntas que sempre me fazem, e que essa tag tem ou seja, ela resume um pouco dessas perguntas que muitas vezes os leitores me fazem e acrescenta umas outras que é legal dividir com vocês. Então por isso que hoje eu escolhi responder essa tag em vídeo. Espero que vocês gostem, esclarece bastante coisa para leitores e também para quem tem o desejo de montar um blog, tá bem? Vamos começar. O que você sente quando liga a câmera e começa a gravar? Quando eu comecei o blog há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, se vocês buscarem meu primeiro vídeo aqui no canal, gente, era um nervosismo assim, eu falava super baixinho, quase não me movimentava, era um medo de não estar bem focada na câmera ou de estar falando besteira ou qualquer coisa assim. Então eu tinha muita insegurança assim. Quando eu comecei a perceber que começaram a aparecer mais views, mais pessoas comentando, gente que dizia que gostava do meu blog, etc., gostava dos meus vídeos, eu comecei a ficar mais confiante, sabe? Então hoje, quando eu ligo a câmera para gravar, eu me sinto muito feliz, especialmente quando eu gravo tags como essas. Eu adoro conversar com vocês, eu adoro ligar a câmera para falar, sabe? Simplesmente falar. Eu adoro dar dicas que possam ajudar vocês. De uma certa forma eu gosto de oferecer conteúdo colaborativo, assim, sabe? Um serviço ou algo que realmente possa ajudar vocês que estão aí do outro lado comigo. Então quando eu ligo a câmera, hoje eu fico muito mais tranquila, me sinto bem mais à vontade, assim. Já não tenho mais aquela insegurança do começo. Então posso dizer que eu me sinto feliz, mas também me sinto na responsabilidade de não ser só mais um vídeo na internet. Sabe, de ser um vídeo que realmente vá agradar vocês, de que ofereça conteúdo, que tenha algum diferencial. Como você administra a vida pessoal e virtual? É um pouco complicado isso. Quem trabalha com blog, eu sempre trabalhei, antes do Pigmento F até, eu sempre trabalhei com blogs, eu sempre trabalhei com mídias digitais. Para quem não sabe, a minha formação é publicidade, então eu sempre trabalhei com gestão de marcas online, sempre escrevi para blogs, sempre escrevi para outros sites. Então, assim, faz 2 anos, também já tive blogs pessoais, mas assim, faz 2 anos que eu resolvi ter um blog com a minha cara, onde eu não falasse da marca de alguém ou de um serviço de alguém, onde eu não ficasse nos bastidores. Faz 2 anos que eu resolvi colocar a minha cara para que as pessoas me conhecessem. Mas esse meu contato com mídias digitais, com internet, com sites, blogs, vem de muito tempo. Então, já faz um bom tempo já que pra mim administrar vida pessoal e vida virtual é um pouquinho complicado, porque você tem sempre que... Você trabalha com isso, então você tá online o tempo inteiro. Então, às vezes, por exemplo, eu tô fazendo uma comida e eu tô respondendo comentários no blog. Eu tô viajando e eu tô, ao mesmo tempo, vendo onde eu consigo uma melhor conexão para subir um vídeo para vocês. Eu tô trabalhando até tarde, porque eu trabalho, além do blog, eu trabalho também fora. Então quando eu chego no meu trabalho, que eu vou deixar os posts pra vocês, fazer as coisas realmente do blog, é a hora que meu marido chega em casa, então às vezes eu tenho que conciliar tudo certinho pra passar tempo com ele, pra planejar as nossas coisas pessoais. Então assim, é complicado porque eu não posso colocar a minha vida pessoal, meu casamento ou outras coisas que eu tenho de planos pra mim na frente do blog, sabe? Então dia a dia você vai aprendendo como conciliar isso. Mas é bem difícil, acho que o mais difícil realmente é se desconectar, porque a profissão acaba te obrigando a ficar mais tempo conectada. Isso é mais difícil, mas, por exemplo, eu tenho tentado e tem me ajudado muito separar um dia da semana onde eu não fique online. Então, claro que para que isso aconteça, eu preciso me planejar, preciso deixar os posts agendados, preciso responder os e-mails antes, preciso fazer tudo que funcionaria no blog normal, mas nesse dia eu não estou conectada. E eu mudo esse dia de semana para semana para que também me sinta fazendo algo diferente por mim, sabe? Então, numa semana eu faço isso numa quarta-feira, na outra semana numa sexta e por aí vai. Porque é super importante desconectar em algum momento para viver as suas coisas pessoais ou você enlouquece, você vira um robozinho virtual mesmo. Como e quando percebeu e decidiu que ser blogueira era o que você queria como profissão? Então, como eu acabei de contar para vocês, o blog, o Pigmento F, ainda não é a minha profissão.
Eu sou publicitária, trabalho com isso, trabalho com outras coisas relacionadas a isso também, porque quem trabalha com publicidade, com marketing, sabe que o campo é vasto quando você se permite fazer isso. Então, eu sempre estou trabalhando com eventos, eu sempre estou trabalhando de certa forma com aulas, com gestão de marcas, com gestão de redes sociais de outras marcas, eu sempre estou trabalhando com idiomas, com aulas, com traduções, etc. Então, o meu trabalho é esse, e no meu pouco tempo livre eu me dedico ao blog. Por isso que, para mim, cuidar da minha saúde, me dedicar à academia, cuidar da minha mente para que ela esteja sempre, sabe, fresca ou limpa para ficar inspirada, para receber coisas para escrever para vocês, é super importante, porque o meu dia realmente é esgotante, assim, sabe, é muito cansativo. Então, na verdade, eu não posso dizer ainda que eu escolhi, que eu encontrei o momento de que o blog virasse a minha profissão, porque realmente eu ainda não ganho um centavo com o Pigmento F. A minha renda vem de outros trabalhos ligados à publicidade, e paralelo a isso eu amo blogar e por isso eu fiz o blog, mas eu tenho sim a intenção, e tomara que um dia isso aconteça, de que eu possa deixar os outros trabalhos e viver só do blog. Isso ainda não aconteceu. Eu não vou me frustrar se isso não acontecer, mas eu tenho feito de tudo para que isso aconteça. E é claro que quando isso acontecer eu vou dividir esse momento com vocês, porque com certeza são vocês do outro lado que me fazem chegar a isso, ou que me farão chegar a isso, tá? E quando isso acontecer, obviamente vocês saberão, mas até o momento eu decidi sim dedicar mais tempo desse meu lado publicitário ao Pigmento F, mas por enquanto ele ainda não é a minha profissão, tá bem? Espero que cheguemos a isso, porque aí eu vou ter muito mais tempo de oferecer até conteúdo de maior qualidade para vocês. Qual é o maior erro que você acredita já ter cometido no mundo virtual ou em seus vídeos? Eu acho que quando a gente começa um blog, a gente comete vários erros, né? Justo pela inexperiência, por não conhecer quem está do outro lado. Acho que uma das coisas mais difíceis de ter um blog é você não saber quem é o seu público. Você não saber se realmente você está sendo lido, se os seus vídeos estão sendo vistos, por quem eles estão sendo vistos, se o que você está falando está agradando ou não, se as pessoas vão gostar do seu jeito, se o seu conteúdo tem qualidade. Então, todo esse retorno demora a acontecer, sabe? E às vezes tem pessoas que te acompanham sempre, mas nunca te dão feedback. Então você não sabe muitas vezes você não sabe bem aonde você tem que melhorar, aonde você pode continuar fazendo igual, sabe? É uma profissão desafiante nesse sentido. Eu acho que no começo eu cometi alguns erros mais com relação a vídeos mesmo, porque eu já tinha uma experiência, como eu falei pra vocês, de escrevendo para outros blogs. Então acho que mais vídeos assim sozinha eu nunca tinha feito. Então acho que no começo eu tive um problema assim de insegurança, como eu falei, de não saber, assim, de ter uma tremenda dúvida, será que esse vídeo vai emplacar? E aí de repente eu via que as pessoas estavam realmente assistindo e tal. Então acho que no começo era mais isso mesmo, o erro de não saber quem é o público e o que gravar pra ele. E no começo eu gravei coisas que talvez fosse melhor não ter gravado e tal. E com o tempo sim fui acertando, mas essa também acho que é a maturidade do seu trabalho, tá? Sabe? Eu acho importante dizer isso, nem sempre você vai acertar, ainda mais no começo. Você só vai saber o que deu certo e o que não deu se você se arriscar, né? E tenho feito isso, sei que muita coisa ainda pode mudar, sei que muita coisa ainda pode melhorar, mas acho que era mais isso mesmo. O que te motiva a blogar? Nossa, muita coisa me motiva a blogar. Primeiro porque eu tenho uma paixão desde criança, meus amigos, minha família sabe disso, por escrever. Eu sempre fui apaixonada por escrever, acho que eu já contei isso aqui em outros vídeos. Eu sempre tive diário, eu sempre participava assim, por exemplo, de feiras de poesia no colégio, escrevia poesias, eu tinha diversas poesias antes da época da internet, ou de ter um computador em casa, escrevia muito. Eu sempre gostei dessa coisa também de transformar a dor em arte, sabe? Sempre que eu me sentia triste, eu sentava no computador ou pegava um papel e uma caneta e ia escrever e tentava ao máximo com que aquilo gerasse uma lição pra mim e pras outras pessoas, sabe? Transformando a dor em arte, acho que era bem isso. Então, a primeira coisa que me motiva a blogar é a paixão que eu tenho por escrever. Segunda coisa é a paixão que eu tenho por compartilhar conhecimento. Eu gosto de todo dia descobrir algo novo, e quando eu descubro algo novo eu gosto de compartilhar com as pessoas sobre isso. E gosto quando elas fazem a mesma coisa comigo, sabe? Eu acho que essa troca de informação é muito importante para o crescimento de qualquer pessoa. E
com certeza a terceira e última coisa que me motiva a blogar são vocês, porque assim, vocês não fazem ideia do bem que vocês me fazem quando vocês me deixam um comentário. Às vezes eu recebo comentários que eu fico me pensando assim, Deus, será que eu realmente mereço ler isso? Será que como eu posso ter causado um bem assim tão grande a uma pessoa, sabe? Tem gente que me escreve dizendo que superou uma doença difícil lendo os meus textos da PF Pallet ou qualquer outra coisa numa cama de hospital. Gente, isso não tem preço. Tem gente que fala pra mim que se tornou mais vaidosa e conseguiu recuperar o casamento. Gente, isso é grande demais, tem noção? E quando você senta pra blogar, você tá ali fazendo uma resenha de um produto, de uma coisa, você não tem ideia da proporção que isso pode tomar. Tem gente que já me disse que saiu da obesidade, que saiu de uma cirurgia de redução do estômago marcada, porque começou a fazer o programa de desembucha, que é de saúde, coisas naturais e vida saudável, que existe dentro do blog. Tem gente que fez a sua primeira viagem internacional e se arriscou a fazer a sua primeira viagem internacional por conhecer as dicas do Chile. Tem gente que, sabe, que me manda mensagens carinhosas. Esses dias meu avô, infelizmente, sofreu um AVC, está se recuperando ainda. Muita gente me escreveu, me deixou comentários assim muito carinhosos. Então assim, saber que eu tô de alguma forma fazendo diferença para pessoas que eu nem conheço e que tem um carinho tão grande por mim, isso com certeza é o que me motiva, mesmo cansada, mesmo às vezes sem dinheiro, sem recursos, sem muitas coisas, a sentar aqui exatamente onde vocês estão vendo, que é o escritório da minha casa, e escrever alguma coisa pra vocês, sabe? E isso é uma dica até que eu dou pra quem tá começando o blog. Eu não sou uma referência ainda. Como eu disse pra vocês, meu blog é super pequeno em termos de seguidores ainda, etc. Mas eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, independente de sucesso, entre aspas ou não, eu acho que a gente tem que dividir. E essa é uma dica que eu dou, sabe? Nunca pense que as coisas que você vai escrever, os textos que você tem, a ideia que você tem, não vai servir de nada. Sempre vai servir pra alguém. Sempre. Esse mundo é tão grande, é tão cheio de gente tão diferente, que sempre, em algum lugar do mundo, vai ter alguém que vai se beneficiar através de algo que você postar, através de algo que você disser, através de algo que você faça. Minha mãe me ensinou que não existe nada que traga mais prazer ou mais felicidade do que oferecer ao outro algo que você possa fazer com as suas próprias mãos. E é uma verdade. Algo que vem de você e que você oferece ao outro sempre vai trazer um benefício. Então acho que isso, com certeza, é o que mais me motiva a blogar. Se os planos do blog não derem certo, você tem um plano B? Eu achei super engraçada essa pergunta, porque na verdade hoje eu vivo no plano B, né? O blog ainda não é a minha profissão, como eu disse. Mas então, não tenho muito o que falar sobre essa pergunta. Eu ainda vivo de uma outra profissão que tem uma ligação com o blog, mas o blog ainda não é a minha principal fonte de renda. Reafirmo aqui, espero que eu chegue lá. Mas nesse momento eu ainda estou no plano B. Já sofreu algum preconceito ou piadinha entre amigos ou conhecidos pelo fato de ser blogueira? Já. Na verdade, antes mesmo de me assumir como blogueira, eu já sofri preconceito por ser publicitária até. Muita gente pensa que o publicitário é aquela pessoa que, não sei, fuma um baseado, que tem cabelo colorido e etc, etc. Eu não tenho nada contra a ninguém quanto a isso, só estou dizendo o estereótipo que as pessoas fazem. E que é aquela pessoa que fez 4 anos inúteis ou mais de faculdade e que entrou numa agência de publicidade e faz uma piadinha ali, que dá horrores de dinheiro, que tem ingresso para todos os shows ou para todos os grandes eventos que ele quiser e só. Gente, não é assim. A vida de um publicitário não é assim, ele sofre muita pressão diariamente para ser extremamente criativo. Alguns conseguem, outros não. Alguns conseguem ser bem reconhecidos, bem pagos por isso, outros não. Não é infelizmente, nem toda a área da publicidade te oferece um plano de carreira. Depende muito do local que você foi trabalhar. Então sim, é uma carreira instável, fica quem gosta, fica quem tem amor pelo que faz. Então antes mesmo de me assumir como blogueira, eu sempre enfrentei o preconceito por ter escolhido a profissão de ser publicitária, por ter me especializado em jornalismo, por gostar de escrever, por estar nesse mundo, por estar por trás de alguém que tem dado certo como marca, mas que eu não apareço, estou sempre nos bastidores. Então rola ainda um preconceito quanto a isso, mudou muito a maneira como as pessoas encaram a publicidade hoje em dia, mas ainda tem quem faça esse tipo de piadinha e tal. E quando eu me assumi como blogueira, realmente, quando eu decidi me tornar, pôr minha cara aí para que as pessoas conhecessem o Pigmento F, foi complicado.
Foi complicado por alguns amigos que acreditavam que eu estava largando anos de faculdade e etc. A palavra dói, porque a palavra que usaram foi fútil. É como se fosse fútil você dedicar um pouco do seu tempo para dizer para uma pessoa do outro lado que tal produto que ela usa serve para isso, para esse tipo de pele, que vai evitar certos problemas, que vai evitar alergias e etc. Na verdade, elas consideram fútil o fato de você estar prestando um serviço em muitas outras áreas que o blog fala e etc. Então é bem complicado, as pessoas acham que realmente é só ligar uma câmera e falar, é só entrar aí, criar um blog qualquer, um domínio, quem cria um domínio ainda, e escrever e pronto. Não é só isso. O tempo que alguém leva para ler um post pode durar no máximo 5 minutos, mas o tempo para preparar isso vai muito mais. Vão dias de pesquisa, edição, escrita, revisão do texto, edição de imagens, etc, etc e etc. E esse etc é bem extenso mesmo, sabe? Só quem tem um blog pode entender, e só quem tem uma vida dividida entre blog e outra profissão também pode entender. Então, acontece sim, mas também tem muita gente que me apoia, tem muita gente mesmo que sabe que no dia que eu puder viver dessa profissão, eu vou dar ainda o melhor de mim, mais do que eu dou hoje. Tem gente que acha que realmente eu nasci pra isso, tem gente que vê mais qualidades em mim como blogueira do que eu mesmo vejo. Tem gente que acredita que realmente vai dar certo e vai bombar e etc. Então tem os dois lados, mas eu acho que isso é tudo muito novo, né, nessa área. Então tem muita gente que não compreende que você pode trabalhar sendo feliz com aquilo que você trabalha. Que você pode trabalhar, sei lá, de qualquer lugar que seja nesse mundo e entregar um serviço de qualidade e ainda assim fazer isso com um sorriso no rosto e poder chamar isso de trabalho. Que você não precisa mais sofrer ou ter um chefe carrasco ou algo do tipo para poder chamar aquilo de trabalho, sabe? É bem complicado. Mas eu acho que esse tipo de piada eu espero que um dia acabe, porque no fundo todo mundo que segue um blog e é fiel a ele gosta das dicas que são oferecidas, e essas dicas ajudaram na vida delas em algum momento, sabe? Então eu acho que falta um pouquinho de compreensão, não de todos, mas de boa parte ainda. Em um tempo onde há tantos blogs e canais falando das mesmas coisas, como você faz para ter um diferencial? Sabe que isso eu pensava muito antes de ter um blog? Foi uma das coisas que mais fez com que eu demorasse de criar o Pigmento F, por exemplo. Porque eu sigo muitos blogs desde sempre, escrevo para blogs e sites desde que me tornei publicitária. Então eu sempre ficava atrás daquele diferencial, assim, poxa, eu vou ser mais uma nessa internet, sabe? E no fundo, eu aprendi o que eu acabei de dizer para vocês há algumas perguntas atrás. Quando você não usa máscaras para blogar, quando você coloca realmente quem você é e dá o seu melhor dentro daquilo que você sabe que pode fazer bem, você vai ter seguidores. Você vai ter pessoas que acompanham o seu trabalho, você vai ter pessoas que admiram o seu trabalho e que são fiéis a ele, sabe? Sempre nesse mundo grande, como eu falei, nesse mundo gigantesco, sempre vai ter alguém precisando de algo que você tenha a oferecer, que você tenha a contribuir, que você tenha a colaborar nesse universo da internet, sabe? Então, no começo era algo que eu me preocupava muito, e com o tempo eu passei a perceber que até quando eu falo de assuntos que outros blogs falam, eu tenho o meu público também. Então eu acho que você ser você mesma dentro do seu blog, ter a sua própria maneira de falar e de escrever, você dar atenção aos seus seguidores, responder e-mails, responder comentários, interagir com eles, porque uma pessoa quando busca um blog, ela quer isso também, ela quer conversar, ela quer se identificar com a pessoa que está do outro lado do computador, sabe? Isso é muito importante também. E mais do que isso, eu acho que com o tempo o próprio blog e os seus seguidores vão te mostrando qual é o caminho, sabe? Qual é o seu principal foco dentro do blog. Foi exatamente o que aconteceu com o Pigmento F. Às vezes você posta algo totalmente despretensioso e até duvidando de que aquilo vai emplacar, e de repente aquilo vira a principal fonte de acessos do seu blog, sabe? Então eu acho que ser você mesma e se preocupar sempre em entregar conteúdo de qualidade, que o próprio tempo te mostra, acaba jogando na sua cara assim, ó, qual é o seu diferencial, e você só vai aprimorando isso a cada dia. Já passou por alguma situação mais chata ou incômoda pelo fato de ter a sua vida exposta na internet? Qual? Dificilmente eu exponho, assim, eu não sou de expor muito a minha vida pessoal na internet, não. Eu geralmente falo ou posto fotos mais das coisas do blog mesmo.
Então nunca tive assim nada muito chato com relação a algo que eu postei, sabe, assim, se intrometendo assim diretamente na minha vida pessoal, não. Mas às vezes rolam algumas perguntas chatas, assim, ou meio inconvenientes, sabe? Muitas das pessoas que acessam o blog acessam justamente pelas dicas do Chile. E que também foi algo assim que me surpreendeu com o tempo, e mais pra frente eu posso falar isso pra vocês, mas e muitas dessas pessoas, às vezes, elas não conseguem traçar assim, o limite entre o que uma blogueira pode fazer e o que uma blogueira não pode fazer, sabe? Então às vezes é chato porque eu recebo perguntas do tipo: Fê, eu comprei tal roupa quando eu fui de viagem pro Chile, na loja tal, e não pude, e não serviu. Se eu te mandar, se eu te disser todas as medidas certinhas, você pode ir até a loja e trocar pra mim e me mandar de volta. Não sei, comprei minha aliança de noivado, já aconteceu. Comprei minha aliança de noivado no Chile, o número não serviu, tal. Você pode comprar outra pra mim, o modelo X, Y, não sei o que, medidas tanto, e me mandar pelo correio. Se eu te mandar os lugares que eu quero ir, você pode mandar um pacote turístico pra mim, etc. Mas eu gostaria, por favor, que você não cobrasse por isso. Então, assim, esse tipo de pergunta é muito chata, porque a minha função como blogueira é oferecer as melhores dicas pra vocês. Mas eu não posso fazer aquilo que só compete a você fazer, entendeu? Eu não tenho uma loja virtual, como eu disse também, eu trabalho com outras coisas. Então, assim, ir até um shopping, trocar alguma coisa, ou comprar algo pra você, levar pro Brasil. Também acontece às vezes de me pedirem, por exemplo, quando você vier pro Brasil, visitar a sua família, etc., você pode trazer esses produtos pra mim? E aí me mandam uma lista. Assim, ninguém se preocupa com a minha taxa de bagagem, sabe? Com o que eu posso pagar, se eu tenho espaço na mala, se... Então, esse tipo de pergunta é muito chato. Então eu acho que esse é o mais incômodo que eu sofro, mais de incômodo ou situação chata que eu sofro ainda por ter a vida exposta, entre aspas, na internet, sabe? Eu queria que as pessoas entendessem que não é uma vontade, tá? É só que não é o meu trabalho, entende? E muita gente não entende, muita gente deixa de te seguir quando você fala não, muita gente fala de você mal pros seus amigos, e aí esses amigos que te seguiam também deixam de te seguir, sabe? Mas eu não posso ficar pensando nos seguidores que eu perco por não entenderem isso que eu não posso fazer, sabe? Eu simplesmente... Isso é uma coisa que a vida virtual também te ensina. Em determinados momentos você tem que falar não. E não significa que falar não seja ruim ou que você esteja sendo mal educada e etc. Você apenas está dizendo uma realidade. Nem sempre é possível fazer. E nem sempre seria legal que as pessoas te perguntassem tal coisa, sabe? Eu acho que a vida virtual acaba dá a entender às pessoas que elas têm um pouco mais de liberdade que de repente elas não deveriam ter. Mas é isso só. Qual é o seu maior defeito? Você tenta disfarçar isso nos vídeos? Assim, eu sou cheia de defeitos, né? Como todo mundo. Mas indo pro lado do que eu tento disfarçar nos vídeos, é que assim, eu sempre falei muito rápido. Sempre, gente. Então, com os vídeos eu tento falar um pouco mais devagar, o que me ajudou muito a melhorar a maneira como eu falo, até, e que muita gente às vezes diz: eu não noto tanto que você fala rápido. Que bom, né? Mas o que me ajudou muito é que, assim, eu também já trabalhei como locutora de rádio. Então, em determinados momentos do rádio, você precisa falar pausadamente, com entonação, para que as pessoas entendam a notícia que você está dando. E em determinados momentos do rádio também, você tem que agir no improviso. Então, nesses momentos você tem que falar rápido, ou falar muito acelerado, ou falar bem mais devagar, ou brincar e tal. Então, isso também me ajudou bastante. Inclusive quero aproveitar esse momento para responder uma dúvida que sempre me perguntam com relação à minha voz. Já me disseram, inclusive leitoras do blog que trabalham com fonoaudiologia sempre me perguntam quais os cuidados que eu tenho com a minha voz, porque às vezes notam que eu tenho uma entonação diferenciada e etc. Eu quero agradecer muito. Nunca tinha pensado nisso, que as pessoas notariam isso, pra mim é uma surpresa. Mas eu já contei em outros vídeos também que eu também tenho uma vida musical, assim, ligada à música desde criança. Então, eu estudei canto, eu trabalhei com locução, eu sempre trabalhei a minha voz de alguma maneira. Mas atualmente eu não faço nada assim profissional ligado à música, mas eu sempre estou envolvida com músicas, com ensaios, com
amigos que compõem, encantarem nos grupos deles e etc. E isso, de certa maneira, acabou desenvolvendo um pouco do lado da minha voz. Mas é só. Depois que virou blogueira, o que mudou em você? Na verdade, mudou o senso de que eu realmente estou sendo observada. 24 horas por dia eu estou sendo observada. As pessoas leem o blog em horários diferentes, né? Então, o que eu coloco ali, ou uma foto minha que eu subo, está sendo vista por pessoas que não necessariamente eu conheça. Então, isso mudou bastante essa concepção de que é um trabalho visto por muita gente, que às vezes você não consegue ter uma dimensão assim. Mas mudou também a minha preocupação com relação ao que postar. O que é relevante, o que não é, o que precisa ser melhorado, o que tem a necessidade urgente de ser dita, a não perder o timer das coisas, sabe? Tem coisas que, por exemplo, eu preciso, por mais que eu tenha um planejamento do que vou postar durante a semana ou durante um mês, tem coisas que eu preciso furar essa fila, porque ou eu falo sobre algo que aconteceu no mundo naquele momento, ou eu vou perder a chance de dar uma boa notícia ou um post inovador, sabe? Então essa sensibilidade, esse fato de estar ligado o tempo inteiro e sabendo que você está sendo observado, você está sendo visto e aquilo que você fala tem que realmente estar embasado porque vai ser compartilhado. O que o seu blog significa para você? O meu blog, antes de mais nada, foi o que me ajudou muito na minha adaptação no Chile, quando eu mudei pra cá. Foi aí que eu decidi ter um blog, porque eu queria algo que ainda me desse um contato maior e diário com o Brasil. Eu não queria deixar de falar português. Então foi o que me ajudou muito aqui, e ter esse contato com o Brasil, com o brasileiro, enquanto eu me adaptava ao Chile, foi muito bom pra mim. Mas o blog significa também, eu tenho um carinho muito especial pelo Pigmento F, pelas pessoas que eu conheci ao longo do processo, por tudo que eu tenho e venho aprendendo com ele, por essa minha paixão por escrever que eu tanto falo pra vocês, pela quantidade de pessoas chilenas que me recebem com carinho, pelas dicas que eu dou sobre o blog. Inclusive, eu não mencionei na pergunta anterior, mas um dos motivos que eu tento esconder nos vídeos e que eu tenho que refazer às vezes os vídeos muitas vezes, é porque às vezes eu ligo a câmera e começo a falar e lá na metade do vídeo eu percebo que eu estou falando espanhol. Acontece muito, gente. Ou no meio do português sai uma palavra em espanhol. Porque realmente eu me acostumei muito aqui e hoje minha língua maior é o espanhol mesmo, de maior uso. Então, assim, o blog significou realmente o que me ajudou a me adaptar a essa minha nova vida, mas também a perceber que eu posso contribuir com as outras pessoas, sabe? E o tanto que elas me ensinam. Então eu diria que hoje o blog eu não me imaginaria mais sem o Pigmento F. Virando ele profissão ou não, é algo que eu preciso na minha vida, é um hobby que eu, Fernanda, preciso muito pra que minha vida seja mais feliz, sabe? É muito importante pra mim. Qual é o seu maior desejo com o blog? Aonde você deseja chegar com ele? Eu acho que o meu maior desejo é que ele realmente, que as pessoas cada dia gostem mais dele, que ele tenha mais conteúdo de qualidade, que eu possa conseguir, assim, através de e-mails, propagar mais o blog, levar mais coisas interessantes para vocês, e que um dia, se Deus achar que eu mereço e que realmente vale a pena, que eu possa fazer disso a minha profissão. Eu acho que é o máximo que eu posso desejar agora, mas nesse momento eu sou muito feliz com o blog, com as coisas que ele já me deu, me proporcionou, coisas pessoais mesmo, que me fizeram bem para as outras pessoas. Se eu puder viver dele, feliz, como se diz aqui no Chile. Qual é o lado bom e o lado mal de blogar? Eu acho que o lado bom é justamente esse que eu falei, de você poder contribuir para as pessoas, de você saber que mesmo tendo tanta gente com blog, você não é mais um, se você souber fazer isso com qualidade, de maneira diferente, né? E também pelo tanto de pessoas que você conhece, o feedback que elas te dão, o tanto que contribui para sua vida, que você cresce, etc. O lado mal é que às vezes as pessoas são muito duras no que elas te dizem, sabe? Tem uma diferença muito grande entre crítica e entre ofensa, e infelizmente as redes sociais fizeram muitas pessoas perder esse conceito, sabe? Perder a noção dessa diferença. As críticas sempre são bem-vindas. Eu acho que quando você não gosta de algo que foi feito e tal, você pode e deve, como leitor do blog, dizer ao seu blogueiro: olha, melhore isso, eu acho que isso você poderia fazer de tal forma, eu não gostei dessa maneira que foi feito, talvez fizesse assim, etc, etc. Porque você é o público, ele quer te ouvir. O problema é a maneira como se fala, o que se fala. Às vezes as pessoas querem simplesmente entrar nas redes sociais e ofender, e aí você tá bem ali na frente e você acaba virando alvo. E elas
se sentem no direito de realmente dizerem coisas absurdas, de envolverem sua família, de envolver pessoas que você ama, por uma coisa assim que não tinha a menor necessidade, sabe? E inclusive livros de psicologia falam isso, que tem muita gente hoje que cria um perfil nas redes sociais para simplesmente ofender, é o hobby delas. Então essa é a parte ruim que eu considero, e a parte mencionada anteriormente, quando as pessoas confundem o serviço que você presta com favores ou abusos que elas pedem, sabe? Mas é isso. No mais, eu amo o que eu faço, amo muito, e espero que tenha muitas pigmentações aí pela frente pra gente compartilhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, perdão se eu falei demais, mas eu abri meu coração aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, dê um curtir pra mim e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!